Tiago, capítulo 1. Nós aprendemos semana passada que essa epístola, ela foi escrita e é reconhecida também pela tradição que o autor dessa carta é o Tiago, não o irmão de João, mas o Tiago, irmão de Jesus, que era um dos líderes da igreja em Jerusalém. Observa que ele escreve essa carta às 12 tribos que andam dispersas. Essas 12 tribos não é apenas as tribos de Israel, mas Israel espiritual. O número 12 na Bíblia Sagrada, ele representa a totalidade dos servos do Senhor. Então nós temos 12 que direciona tanto para a nação de Israel, quanto 12 que direciona também para a igreja. De antemão, nós temos um Tiago mostrando aqui que as provações que o crente sofre, que o crente passa, logo a partir do versículo 2, ela precisa ser enfrentada com uma visão espiritual. Ou seja, quando você passa uma prova, quando você passa uma dificuldade, quando você sofre um intempério, nós temos uma tendência natural de ficarmos abatidos, tristes, desanimados. Mas observa que ele fala que quando nós entrarmos nessa atmosfera de provação, de dificuldade, no versículo 2, ele diz que nós precisamos encarar esse momento com alegria, com grande gozo. Aí, quando sofreres ou cairdes em várias tentações aqui no original é provação, não é a tentação como convite para o pecado. No sentido original da palavra é provação. Por que ele diz que nós precisamos ter grande gozo? Porque nenhuma prova é sem propósito. Diga comigo, nenhuma prova é sem propósito. E dentro desse contexto, você observa que a prova é para manifestar qual é a fé que nós nutrimos. Se a fé é legítima ou ilegítima, se é verdadeira ou se é uma fé falsa. A fé verdadeira é aquela que quando você é provado, você não desiste de Deus jamais. Você não volta atrás, você não desiste, você não desvia. Você se submete ao que Deus está fazendo, ainda que você não esteja entendendo, porque tem coisa que Deus faz que nós não vamos entender, nós não vamos compreender. Mas quem entende que por trás de uma prova há um propósito, ele não perde e ele não desiste de Deus. Ele manifesta uma fé igual o Jó. Tem, para mim, o texto mais incrível do livro de Jó. Tem N textos que nós amamos do livro de Jó, mas o que eu mais aprecio, aquele que me chama mais atenção, é quando Jó vira para os amigos e diz o seguinte: olha, ainda que ele me mate, eu ainda esperarei nele e confiarei nele. Isso é fé, ou seja, Deus pode acabar comigo, Ele pode arrebentar minha vida pior do que já está. E olha como que ele estava: perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu terra, perdeu propriedades, perdeu posições de honra, perdeu a saúde. Segundo estudiosos, aquelas chagas que estavam sobre o seu corpo são chagas denominadas de furunculose estafilocócica. E o que é furunculose estafilocócica? São cachos de furúnculos dos pés à cabeça. E a única parte que ficou livre, segundo a própria narrativa de Jó, no capítulo 19, a única parte que não foi atingida foi a pele do dente. O que é a pele do dente?
a gengiva. O único lugar que não foi atingido é a gengiva. Então, aquelas chagas que a Bíblia chama de chagas, que são furunculoses, cachos de furúnculo, não apenas coçava, doía todo o seu corpo. Qualquer outra pessoa teria desistido de Deus. E ele diz: ainda que a minha situação piore, ainda que o meu estado fique pior do que o que eu estou vivendo, ainda que Deus acabe com a minha vida, ainda que eu perca o oxigênio, ainda que eu não tenha mais vida, eu ainda esperarei nele e confiarei nele. Isso é fé legítima, isso é fé verdadeira, isso é fé real. Então esse termo, a prova da sua fé, é o mesmo sentido de provado ou aprovado. Ou seja, Deus nunca te colocará à prova para te reprovar. Toda prova é para te promover. Se prepara, o negócio está muito estreito, pastor. Está vindo promoção por aí. A prova está doendo, está vindo promoção de Deus aí. Deus está te aprovando. Você vai passar de ano e vai passar bem. O nome dele sendo glorificado na sua vida. Quem acredita nisso, dá um glória bem forte. Aleluia. Na sequência do versículo 4, ele diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. De que maneira? O que ele está dizendo? Que crente resiste, os cristãos resistem à aprovação, eles são aperfeiçoados, eles são perfeitos, no sentido de terem chegado ao fim, e completos no sentido de inteiro. Ou seja, ele está dizendo, depois desse processo, vocês adquiriram paciência. E paciência é aquela virtude de saber esperar sem desesperar. O que é paciência? Saber esperar sem desesperar. É aquilo que está lá no Salmo 40, que vocês sabem de cor. O que está escrito no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, que Ele nos ouviu. Entendeu? Esperar com paciência em quem? No Senhor. Esperando nele, sem desesperar. Você sabe que ele está no controle, ele está agindo. Aí eu não estou vendo, você não precisa ver. Você precisa ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo exatamente que você não vê. Aí eu não estou vendo, mas não é para ver, é para você crer. Você tem que saber esperar. Esperar com paciência, esperar sem desesperar. O que mais? Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor. Desanimado. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, porque a prova traz o quê? Abalo no coração, sim ou não? Aí quando vem a prova, aí você tem que dizer para você: espera no Senhor. E quando você espera no Senhor, o seu coração vai ficar animado. Anima-te, porque Ele vai fortalecer o seu coração. Se Ele vai fortalecer o coração, o que isso quer dizer? A coração fala de quê? Sentimento, emoções, emocional, não é? Tudo está ligado ao coração. Salomão disse, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é um território sensível. Mas quando eu espero no Senhor e eu me animo nele, Ele fortalece o meu coração. Ou seja, depois da prova, a sua vida emocional está mais fortalecida. Está entendendo? Depois do processo, você está saindo uma pessoa melhor. Você está conseguindo gerenciar as suas emoções, o seu coração, como diz o Augusto Cury, você é protagonista da sua história. Você não é vítima do problema. O seu coração foi fortalecido, o seu coração foi sustentado por Deus na prova.
e você sai de lá melhor. Tem história para contar. Aleluia! Tem história. Então, a primeira coisa que nós adquirimos nessa prova é o aperfeiçoamento da paciência. E a paciência leva você a fazer o quê? Uma obra perfeita. Uma obra perfeita. A paciência vai gerar resultados perfeitos na sua vida. A obra fala de quê? Daquilo, resultado das nossas escolhas, das nossas ações, daquilo que nós fazemos. Quando a pessoa não espera em Deus, ela faz coisas erradas. E os resultados serão também resultados ruins. Quando você espera em Deus, a sua obra vai ser perfeita. Você vai fazer aquilo que é bom, aquilo que é edificante, aquilo que é construtivo, aquilo que realmente... E essa obra perfeita vai operar o quê? Uma transformação no nosso caráter, para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O que é isso? Mudança de caráter. Onde que está a necessidade de Deus trabalhar em nós? Todos nós temos áreas em nosso caráter que precisam ser trabalhadas por Deus. O ouro é provado em quê? No fogo. O crente, na fornalha da provação. Você sai de lá forjado por Deus. Aquela palavrão, aquela coisa toda, passou na prova, sai tão mansinho, falando tão educadamente. Aleluia! As pessoas faz raiva nela, ela tranquilo, sereno. Amém? A prova faz isso, ela muda o nosso caráter, ela muda o nosso olhar, ela muda o nosso falar, ela transforma-nos de dentro para fora, porque a transformação não é de fora para dentro, a transformação é de dentro para fora. É aquilo que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Deixa eu perguntar, alguém aqui está sendo provado? Dá um glória, vem fora. Então fica alegre, porque Jesus está trabalhando em você. Ele está te forjando. Você vai sair melhor do que entrou nessa prova. Amém? Olha o versículo 5. Ele está dizendo, primeiro no 4, para que não venha faltar coisa alguma. Mas aí ele aborda, depois de toda essa prova toda, eu passei tanta prova, pastor, mas eu não tenho sabedoria. Ele não está falando conhecimento. Ele está falando o quê? Porque conhecimento você precisa fazer o quê? Estudar. E sabedoria vem do alto. Sabedoria vem de cima. Então você observa que depois de toda a prova, ainda está faltando sabedoria? Aí ele diz, vai orar, vai conversar com Deus. Se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Que a todos, ele faz o quê? Agora, por que eu preciso de sabedoria? A sabedoria não é apenas para que possamos ficar livres de dificuldades. Não é apenas um discernimento sobre como aprender com as dificuldades. Não é mais informações sobre como evitar momentos de prova. A sabedoria de Deus, irmãos, como que ela começa? Vamos ver? Abre a Bíblia em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Provérbios, capítulo 9 e o versículo 10. E a ciência dos santos a prudência. Então a sabedoria de Deus começa como? Temor a Deus.
com temor a Deus. Isso significa dizer que ela começa com uma genuína reverência por Deus. O que é temor? É reverenciar a Deus, é respeitá-lo. E essa reverência não é apenas nesse contexto de culto. A reverência é quando nós estamos sozinhos, porque é quando estamos sozinhos que somos tentados. Quando estamos sozinhos que o convite para o pecado vem. E agora, se eu sou sábio, o temor do Senhor está ali onde eu me encontro. Quem está entendendo? A reverência não é apenas no ambiente de culto, é em todos os momentos da nossa vida e da nossa história. Aleluia! Que é isso? É uma firme confiança de que Deus está no controle de todas as circunstâncias, guardando-as para os seus bons propósitos. Então, pastor, eu estou com falta de sabedoria. Quando o crente manifesta falta de sabedoria? Quando ele entra em algum processo que ele não está entendendo, Deus não me ama. Isso é falta de sabedoria, irmão. Quando Deus deixou de te amar? Eu vou sumir. Isso é falta de sabedoria. A pessoa quando quer sumir é porque parece que Deus não está no controle da vida dele. Não, o senhor não sabe o quanto que eu estou sofrendo. Mas será que é só você? Cada um tem o seu sofrimento, tem a sua luta, mas quando você tem sabedoria, você está tranquilo. Você sabe que Deus, no final das contas, vai colocar as coisas tudo no seu devido lugar. Então, ao invés de reclamar, você vai adorar. Ao invés de murmurar, você vai agradecer. Tá certo? Ao invés de desistir, você vai persistir. Ao invés de parar, você vai caminhar. Ao invés de ficar isolado, você vai viver em comunidade. Ao invés de enterrar o talento, você vai trabalhar com os talentos que Deus tem te dado. Mas eu não consegui tudo que eu queria. Quem consegue na vida tudo que quer? Mas tem gente que consegue com ele, ver se ele tem tudo que ele queria. Não condiciona as coisas materialmente, não olha dentro de um prisma material. Sempre nós vamos ter um espinho que vai doer na nossa carne, que é para a nossa perfeição. Aleluia! Quem está precisando de sabedoria aqui? Então qual é o segredo? Pede a Deus. Para pedir a Deus tem que fazer o quê? Orar. Orar. Mas agora como que deve ser esse pedido? Porque a gente às vezes vai, e esse princípio de pedir aqui sabedoria, é um princípio para tudo que você vai conversar com Deus. Pedir a Deus, você tem que ir com certeza. Olha o versículo 6. Peça, porém, de que maneira? Não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não duvidando, pedir com fé, pedir acreditando, pedir confiando, porque aquele que duvida é aquele que está com o pensamento dividido. Ele está debatendo, mas será que vai? Será? Deus não opera no será. Deus opera na certeza. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo. O que Jesus falou? Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu gosto sempre de uma ilustração, né, de uma irmã que ouviu falar de fé, e o pastor falou: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mandar a montanha mudar de uma parte para outra. Não foi assim que Jesus falou? Aí o pastor acentuou no sermão essa questão de fé, e a irmã ouviu: se eu usar a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou mandar a montanha mudar de lugar. E ela morava num lugar que, quando ela abria a janela, tinha uma montanha que atrapalhava a visão do mar. Falou: hoje eu vou colocar em prática o que o pastor pregou. Eu vou mandar essa montanha mudar de lugar.
Então, quando ela chegou, abriu, antes de dormir, abriu a janela do quarto, fez cara de profeta. Você sabe o que quando faz cara de profeta, está com autoridade, aponta o dedo e diz. E ela olhou para a montanha e falou: montanha, eu te dou uma ordem, que amanhã não estarás mais aí, e eu vou ver o mar. A janela foi dormir. Quando ela acordou, pensa o que aconteceu quando ela abriu a janela. A montanha estava no mesmo lugar. Aí quando ela viu a montanha no mesmo lugar, ela olhou, fechou a janela. Sabia que não ia acontecer nada mesmo. Ou seja, ela fala de boca para fora, ela fala de uma forma, mas no coração não está crendo. E Paulo, quando fala lá com os irmãos de Roma, se com a tua boca confessar é suficiente, falta o quê? Se no coração creres. Então você tem que confessar com os lábios, mas crer no coração. E ele está falando do princípio de salvação, mas esse princípio se estabelece para tudo quanto você vai conversar com Deus. É claro que João explica: se nós orar tudo quanto pedimos ao Pai segundo a sua vontade. Agora, porque você tem que olhar, como que eu sei que o que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus? Se está de acordo com a Bíblia. Por exemplo, vamos citar aqui: alguém te faz raiva lá no trabalho. Deus, eu coloco ele nas suas mãos, e eu quero que ele saiba que ele está mexendo com o ungido e com a ungida de Deus. Aí você, na sua expectativa, é que Deus quebra as duas pernas dele, né? Porque ele tocou em você. Deus vai fazer isso? Não, porque você não orou segundo a vontade. Agora, o que é orar segundo a vontade de Deus? Senhor, ele me fez uma raiva tremenda aqui. A minha vontade, Senhor, de primeiro momento, era dar na cara dele. Mas eu sou teu servo, então eu quero me submeter à tua vontade. Primeiro, Senhor, tira essa raiva do meu coração. Me dá um coração segundo o teu. Me ensina a perdoar essa pessoa. E me ensina a amá-lo. Ao mesmo tempo que eu peço ao Senhor para me ensinar a amar, trabalha no coração dele ou dela, Senhor. Converte esse coração. Você crê que se você orar essa oração com fé, Deus vai te ouvir? E por que Deus vai ouvir? Porque foi segundo a vontade dele. Não é aquela oração que pega Jesus como um pistoleiro, faz dele um bom soldado. Né? O soldado tem aquela questão, não. Você vai orar segundo a vontade de Deus, que é perdoar, que é amar, que é andar a segunda milha, e assim por diante. Eu estou aqui falando Bolsonaro, não estou falando mal dele, não. Vocês estão entendendo a minha colocação, tá certo? Então preste atenção. Esta oração, tanto para a sabedoria quanto para qualquer outra necessidade, precisa ser feita com fé. Se creres, Jesus falou o que para Marta? Se creres, pastor, é tão difícil crer. Sim, mais difícil é não crer, irmão. Porque se eu creio, eu vou alcançar aquilo que Deus tem preparado. Eu vou me relacionar com Deus, porque o homem não tem outra maneira de se relacionar com Deus, a não ser por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu quero me aproximar dele, ele diz, é necessário que aquele, versículo 6 de Hebreus 11, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você acredita que a sua fé vai sair daqui hoje fortalecida? Levante a mão para glorificar Deus. Deus vai te fortalecer, Ele vai acrescentar a tua fé. E quando você orar, você vai orar com certeza, não é duvidando, é confiando que muito mais do que você está pedindo e esperando, Deus vai fazer em sua vida. Aleluia. Porque eu vou duvidar. Sabe o que você vai receber? Quem duvida? Versículo 7. Leia em alta voz, versículo 7. Para quem não quer acreditar, olha o que você vai receber. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Acabou. Ou seja, tem gente que quer fazer aquela pirracinha espiritual.
faz pirraça com Deus. Vai fazer. Eu não acredito em mais nada. O problema é seu. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa, porque para receber de Deus é pela fé. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, versículo 27. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, continuando. O homem de coração dobre, ele é inconstante. Ou seja, aquela pessoa que fica em dois pensamentos. Hoje ele está cheio do Espírito, amanhã ele está cheio da carne. É inconstante. Não, hoje eu vou orar, e aí depois passa um ano sem orar. Hoje eu estou aqui, eu te louvarei, aleluia. Não importam as circunstâncias, aleluia. Está ali, ó, maravilha. Amanhã, irmão, você foi demitido. Irmão, não dá para ser crente não. O dia ele canta, eu te louvarei, aí amanhã é demitido, já não quer mais ser crente. É a pessoa de coração dobre. Está aqui, ó. O homem de coração dobre é inconstante. A pessoa inconstante, ele não sabe o que ele quer de verdade na vida. Ele não tem disciplina, ele não tem perseverança. E diz aqui que ele é inconstante em todos os seus caminhos, não é só na vida espiritual não, é no material, é na relação com família, é no relacionamento com amigo. Tem gente que não sabe nutrir amizade, não sabe manter amizade, não sabe manter comunhão, inconstante. Ele quer a amizade da pessoa, daqui a pouco está lá falando mal da própria pessoa que ele está relacionando, e aquela coisa toda. Isso aí é pessoa de coração dobre, irmão. Está vendo como que a carta nos ensina tanto a viver? Que coisa linda, né? Coração dobre é a pessoa que tem duas almas, dois sentimentos. Duas caras. Obrigado. Se uma parte da pessoa se encontrar com Deus e a outra estiver no mundo, ele vai viver um constante conflito. Abra a Bíblia em Mateus 6, versículo 24. Olha o que Jesus fala. Alguma característica de pessoa de coração dobre. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Acabou. Você tem que tomar uma decisão. Não tem como servir a Deus e servir o Deus desse mundo. Não tem jeito. Deus não aceita dividir a pessoa dele com ninguém. Ele não aceitou nem Abraão. Abraão teve um momento que ele ficou tão apegado ao filho, que Deus falou, ele tem que sacrificar, tem que abrir mão. É tanto que Deus, quando aparece para ele, diz, olha, pega o teu único filho, a quem tu amas. Deus está dizendo, porque no momento você está amando só ele. Oferece ele lá no Moriá. Mas quando Abraão vai oferecer, agora tá bom, Abraão, você abriu mão. Eu já sei que você teme a Deus e que você ama a Deus a ponto de abrir mão do seu próprio filho. Aí quando ele abre mão de tudo, Deus aumenta a proporção da bênção. Aumenta. Lá no Gênesis 12, Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti pai de uma grande nação, e te abençoarei. E tu será uma bênção. Deus falou, eu te amo. Agora quando ele abre mão do filho, a bênção aumenta. Agora eu sei que temes a Deus, e eu jurei por mim mesmo que te abençoarei muitíssimamente. Aumentou ou não aumentou? Cada vez que você abre mão de tudo para Deus, a dose da promessa e da bênção é acrescentada na sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Então você veja bem que ele está falando de provação, do versículo 2 até o 8, e agora ele vai utilizar dois exemplos de provação. O primeiro exemplo é o exemplo de um irmão que está abatido.
versículo 9. Mas glorie-se o irmão abatido. Primeiro exemplo do irmão abatido. Segundo exemplo é do homem rico, ou seja, aquele que é o rico? É aquele que confia na sua força, é aquele que confia na sua riqueza, nas suas posses. Olha o outro exemplo. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto desce. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Mas bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Aleluia! Então você observa que há um contraste do irmão abatido para o rico. O abatido aqui é o pobre, o rico é aquele que não está tendo nada em falta. E observa aqui, glorie-se, tenha grande gozo. Isso aqui é um imperativo que concerne, que deve fazer o cristão pobre, porque Deus o exaltou ao permitir ele passar por circunstâncias difíceis. Porque você observa e diz, olha, glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Ele está dizendo que o abatimento é a exaltação do crente. Olha como que Deus enxerga diferente da gente a prova. Por isso que lá no início ele está dizendo, tenha grande gozo, tenha grande alegria quando sofrer várias provações, várias tentações, porque aquilo que é abatimento para nós, para Deus é exaltação. E que exaltação é essa que o crente vai ter quando ele é provado? Está aqui a resposta no versículo 12. Porque quando for provado, ele vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Veja quantas bem-aventuranças, né, Solange? Solange pregou aqui domingo de bem-aventurança. Então, bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, bem-aventurado os que choram, bem-aventurado os pacificadores, e agora, bem-aventurado quem está sendo provado, tentado. Porque na perspectiva divina, o abatimento é exaltação para o crente. Você ser provado e aprovado vai te dar a garantia de que Deus tem uma coroa de vida preparada para você. A vitória não somente na perspectiva terrena, mas numa perspectiva eterna, da qual nós jamais iremos perder. Aleluia! Por outro lado, o que confia na riqueza vai ser abatido. O que ele acha que é exaltação é abatimento, porque ele compara que as coisas materiais são passageiras. É isso que ele está dizendo. Passa como uma erva, nasce como uma flor hoje, desabrochou, amanhã está murcho. Assim é a vida, assim é a riqueza, tudo é passageiro, mas o que nós temos em Cristo é duradouro e é eterno. Aleluia! Veja que o foco desse capítulo aqui é o crente passar as provas. Olha o versículo 13. Ninguém sendo tentado, agora já não é a tentação como provação, é a tentação como convite para o pecado. Aqui nesse aspecto aqui, tentação aqui é tentação mesmo, convite para o pecado. Então você está sendo tentado, nunca diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, Deus prova o crente, mas nunca induz o crente à tentação. A tentação é Satanás. Ele que nos tenta, ele que nos instiga, ele aproveita das nossas fraquezas para tentar nos fazer pecar, falhar contra Deus. Deus jamais será instrumento de tentação, até porque isso não corresponde
com a sua natureza. Um dos atributos da natureza de Deus é santidade. Deus é santo. E o único convite que Ele faz para nós não é para o pecado, mas é para a santificação. Amém. Aleluia! Aí Ele explica o processo da tentação. Porque quando alguém é tentado, cada um é tentado, quando é atraído pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência, pastor? A gente fala de concupiscência, tem muito crente que não entende. O que é concupiscência? Concupiscência é o mau desejo. A palavra concupiscência significa mau desejo. Ah, pastor, eu não tenho. Então Deus já vai te tirar da terra rapidinho. Porque todo homem tem um mau desejo que precisa ser renunciado todo dia. E a esse mau desejo é um pecado que habita em nós, que João falou: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não habita nele. Paulo falou: o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e o bem que eu quero eu não faço. Aí ele fala por causa do pecado que habita em nós. Mas nós não somos santos? Sim, mas ainda existe em nós uma natureza corrompida, que nós só vamos vencer ela no processo da glorificação do crente, que vai acontecer no arrebatamento. É por isso que aquele que está em pé, a Bíblia diz fazer o quê? Cuide para que não caia. Então a concupiscência é um mau desejo. Agora, o que a gente tem que fazer com a concupiscência? Não deixar ela ser concebida, não deixar ela ser executada, porque ele diz: havendo a concupiscência concebida, qual é o resultado dela? Se você dá lugar para o mau desejo, o que ele vai gerar? Pecado. E o pecado, quando ele é consumado, gera morte. Aí é morte física. Mas a pior dela é a morte física, é a morte espiritual, que se o homem não sair dela, poderá ter a morte eterna. Então nós não podemos brincar com essa concupiscência, com esse mau desejo. Nós temos que vigiar sobre ele. Sobre aquilo que Spurgeon disse, né? Ele descobriu que o velho sabe nadar, né? Ele é sepultado, os pecados são sepultados no batismo, mas ele descobriu que aí tem pouca coisa, ele sabe nadar. É isso aí. O perigo é saber nadar. Uma boa comparação: os nossos pecados estão no mar do esquecimento, mas o velho homem não. O velho homem nem morto está. O que está morto é a nossa carne. A nossa carne tem que ser mortificada. Agora o velho homem não. Paulo falou que nós temos que nos despir do velho homem, que vos despais do velho homem e vos revistais do novo. Está entendendo a diferença? Aí você pega o velho homem e joga lá no mar de esquecimento, ele nada. O velho homem nada. O pecado afunda, mas o velho homem volta e meia ele quer voltar. Então quando ele quiser voltar, se dispa dele, porque se você der luz ao pecado, vem a morte. Aí ele dá um conselho aqui, ó: não erreis, meus amados irmãos. Ou seja, fica vigilante, evita o pecado. E ele aqui apresenta uma proposta diferente em relação à concupiscência. Tem algo melhor do que a concupiscência. E o que é melhor do que a concupiscência? Toda boa dádiva, todo dom perfeito que vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O que ele está dizendo aí? Ao invés de dar lugar para a concupiscência, abraça a boa dádiva, abraça o dom perfeito que vem do alto e se permita continuar sendo gerado pela sua palavra, para que seja uma primícia das suas criaturas, ou seja, para que continue salvo. Essa é a proposta. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Depois, na terça que vem, nós vamos falar do versículo 19
até o versículo 27, para concluirmos esse capítulo no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino, enquanto os irmãos contribuem com as ofertas e os dízimos para a obra.